Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. E um novo medicamento contra a obesidade está sendo testado em humanos e apresentou resultados importantes. E os pacientes vão precisar tomar apenas uma pílula durante o tratamento. E o mundo cada vez mais digital, é difícil ficar sem o celular. Mas o que pode ser apenas uma olhadinha rápida pode se tornar algo grave para a saúde. E ainda, de acordo com a ciência, Mercúrio, à primeira vista, poderia ser classificado como o planeta mais entediante do sistema solar. No entanto, quando se observa mais de perto, Mercúrio se mostra um mundo fascinante e improvável, envolto em mistério. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. E começo falando das várias universidades brasileiras que se decidiram somar força e talento para recuperar o Cerrado. Um bioma que, no período de apenas 12 meses, perdeu uma área do tamanho equivalente a 5 vezes a cidade de São Paulo. Universidades brasileiras anunciaram a criação do Instituto Nacional do Cerrado, iniciativa que busca articular e fortalecer pesquisas científicas voltadas ao desenvolvimento sustentável do segundo maior bioma do país. A proposta é reunir pesquisadores, dados e projetos que ajudem a ampliar o conhecimento sobre o Cerrado e subsidiem políticas públicas de preservação e uso responsável do território. O Instituto terá sede provisória na Universidade de Brasília. Professores de ecologia especializados no bioma destacam que o Cerrado reúne alguns dos principais desafios ambientais da atualidade, funcionando como um verdadeiro termômetro das transformações climáticas e sociais em curso no Brasil. Para os pesquisadores, compreender a região é fundamental para enfrentar problemas que já impactam diretamente a vida da população. Segundo os especialistas, os efeitos das mudanças climáticas já são perceptíveis, somados ao avanço acelerado do desmatamento e da conversão de áreas naturais em lavouras e pastagens. Esse processo intensifica conflitos socioambientais e provoca impactos diretos na segurança alimentar, hídrica e energética, uma vez que o Cerrado abriga nascentes que alimentam grande parte das bacias hidrográficas do país. Dados recentes mostram a dimensão da pressão sobre o bioma. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, foram perdidos 7.235 quilômetros quadrados de vegetação nativa. Embora seja o menor índice dos últimos 5 anos, a área devastada equivale a quase 5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, evidenciando a urgência de ações coordenadas de proteção. Considerado a savana mais biodiversa do mundo, o Cerrado ocupa posição estratégica para o equilíbrio ambiental do Brasil, mas também é uma das principais fronteiras do agronegócio. O Instituto Nacional do Cerrado foi criado como associação civil e lançado com o apoio de reitores e pesquisadores de 19 universidades. A expectativa inicial era que a entidade fosse instituída pelo governo federal no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas a falta de recursos levou a comunidade acadêmica a viabilizar o projeto de forma independente. A criação de pombos-correio tem sido lucrativo para os produtores paulistas e as aves são compradas principalmente para eventos ou espaços de turismo rural. De acordo com os criadores, o negócio é lucrativo, com preços que superam custos em mais de 100% e está atraindo novos investidores. Com uma demanda crescente por sua beleza e utilidade em eventos, essa atividade se torna atrativa para produtores e investidores. O lucro na venda de pombos-correio tem atraído muitos agricultores. Em São Paulo, produtores conseguem vender as aves por cerca de R$ 50 cada. Isso significa que o lucro pode ser superior a R$ 30 por ave, o que é bastante significativo para quem investe nessa criação. Os pombos-correio se tornaram populares especialmente entre o setor de turismo rural e eventos. Os compradores buscam essas aves não apenas pela beleza, mas também por suas habilidades. As aves são usadas em cerimônia de casamento e festas religiosas. Esse mercado oferece uma oportunidade de negócio interessante, pois a demanda é alta e a oferta ainda está se expandindo. A demanda crescente por pombos-correio está mudando o cenário do agronegócio. Com o aumento do interesse em eventos e turismo rural, a necessidade dessas aves se tornou maior. Isso gera oportunidades no agronegócio.
Muitos produtores estão investindo na criação dessas aves. A venda de pombos correio não só oferece um retorno financeiro, mas também fortalece a cultura e tradições rurais. Usado desde a antiguidade para levar recados, o pombo correio agora atrai cada vez mais pessoas que incluem esses animais em suas atividades. A obra do violonista paraense Sebastião Tapajós, que faleceu em 2021 aos 79 anos, foi reconhecida como manifestação cultural nacional, tendo gravado mais de 70 discos e mais de 500 obras ao longo de sua carreira de 6 décadas. Sebastião Tapajós tinha um sonho de ter o seu trabalho reconhecido pela comissão no Congresso Nacional como Patrimônio Nacional. Ele morreu em 2 de outubro de 2021, sem ver a sua obra ter o reconhecimento que ele tanto desejou. Com mais de 50 discos lançados, o violonista construiu uma carreira de destaque fora do Brasil, especialmente na Europa, onde apresentou ritmos como baião, carimbó e lundu. Sebastião Tapajós teve uma carreira que durou décadas e que transitou entre a música erudita e a popular. O texto não apenas honra o mestre do violão, mas também reafirma o valor da arte como instrumento de desenvolvimento humano. Trata-se de reconhecer que em cada acorde de Tapajós ecoa a força criadora da Amazônia. Ao longo da trajetória, atuou na música popular e erudita e fez parcerias com artistas como Paulinho da Viola e Maria Bethânia. Além da carreira musical, participou de projetos voltados à formação de jovens da Amazônia. Um novo medicamento contra a obesidade já está sendo testado em humanos e apresentou resultados importantes. Os pacientes de vários países da Europa, como a Alemanha, além dos Estados Unidos, vão precisar apenas tomar uma pílula. Pesquisadores anunciaram o desenvolvimento de uma nova pílula capaz de estimular a queima de gordura mesmo em períodos de repouso, sem comprometer a massa muscular. Os resultados observados em testes com animais e em um estudo inicial com voluntários indicam um possível avanço no tratamento da obesidade e no diabetes tipo 2, ao aumentar o gasto energético e favorecer o controle da glicose no organismo. O estudo foi divulgado na revista científica Cell e descreve uma nova classe de medicamentos criada para atuar de maneira mais precisa no metabolismo muscular. Diferentemente de abordagens tradicionais, o composto foi projetado para agir de forma seletiva, reduzindo o risco de efeitos colaterais que costumam limitar o uso prolongado desse tipo de terapia. Segundo os cientistas, a substância não ativa de forma ampla o sistema adrenérgico, responsável pelas respostas do corpo ao estresse. Em vez disso, o medicamento aciona apenas uma via específica de sinalização celular relacionada ao uso de energia, o que permite aumentar a captação de glicose pelos músculos independentemente da insulina e intensificar a queima de gordura corporal. Outro ponto destacado é a preservação da massa muscular, considerado um desafio em tratamentos para perda de peso. Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores ressaltam que serão necessários estudos clínicos mais amplos para confirmar a segurança e a eficácia antes de uma eventual liberação para uso comercial. E olha esse caso, um bebê recém-nascida passou por uma cirurgia para fazer a retirada de 2 dentes que nasceram em sua boca. O fenômeno é chamado de dentes neonatais e pode trazer riscos na saúde do bebê. Os dentes neonatais podem surgir por fatores genéticos ou até mesmo pela posição da estrutura que dá origem ao dente durante a gestação. Apesar de ser um procedimento curioso, a formação dos dentes permanentes não é afetada. Esse fenômeno pode interferir na amamentação e trazer riscos à saúde do bebê, já que existem 2 tipos desses dentes. Um são os firmes, que podem permanecer na boca do bebê com um acompanhamento médico devido. Outros são os moles, que oferecem risco à saúde porque podem se soltar na boca do recém-nascido, podendo ser engolidos ou até mesmo aspirados. No caso da bebê que nasceu em Rondônia, os dentes eram moles, o que precisou de interferência médica urgente e extração imediata. Esse caso foi divulgado nas redes sociais. A cirurgiã dentista que atendeu a criança explicou que não existe comprovação científica de que a alimentação da mãe influencie nesse fenômeno. A especialista em odontopediatria contou que foi procurada pela família assim que a mãe percebeu os dentes no bebê. A possibilidade de consumir uma bebida adulterada aumentou no ano passado. A alternativa para evitar surpresas pode estar em um copo
inventado por uma estudante de Minas Gerais. Com ele, dá para perceber em poucos segundos o que realmente foi servido ao cliente. Uma inovação tecnológica desenvolvida em Minas Gerais está ganhando destaque nacional por sua capacidade de aumentar a segurança em ambientes sociais e prevenir crimes de forma extremamente simples. Rayana Silva, estudante de engenharia biomédica do Inatel, criou um copo inovador capaz de denunciar, em poucos segundos, se uma bebida foi adulterada com substâncias tóxicas ou drogas sedativas. O projeto surge como uma resposta tecnológica a um problema grave de segurança pública que afeta milhares de pessoas em festas e eventos. O funcionamento do dispositivo é baseado em uma fita gelatinosa reativa, estrategicamente integrada ao recipiente para entrar em contato com o líquido. Ao detectar a presença de substâncias sedativas, frequentemente utilizadas em golpes conhecidos como Boa Noite Cinderela ou do perigoso metanol, a fita altera sua coloração de forma imediata. Essa mudança serve como um alerta visual claro para o usuário, permitindo uma reação rápida antes que a bebida seja consumida e cause danos ao organismo. A resposta visual é precisa e segue um padrão de fácil identificação para o consumidor. Se a fita apresentar a cor rosa, a presença de substâncias como a cetamina ou o GHB é confirmada imediatamente. Já o surgimento de um tom amarelo neon indica a contaminação por metanol, uma substância altamente tóxica que pode causar cegueira ou até a morte por intoxicação grave. Todo o processo de identificação acontece de forma discreta e eficiente, sem alterar o sabor, o cheiro ou a aparência original da bebida, o que garante a eficácia do teste em qualquer situação. Atualmente, em fase de patenteamento, este projeto representa um marco na aplicação da engenharia biomédica para a proteção individual e coletiva. A invenção transforma um objeto cotidiano em uma ferramenta poderosa de defesa pessoal, capaz de atuar em momentos onde a vigilância visual nem sempre é possível. É a ciência brasileira transformando o conhecimento acadêmico em uma solução prática para garantir mais tranquilidade e segurança para os cidadãos em seus momentos de lazer. A medicina alcançou um marco histórico para a doença que destrói os neurônios e causa enfraquecimento muscular. Pesquisadores desenvolveram um método para identificar em um exame de sangue com precisão quase total a presença da esclerose lateral. A medicina moderna alcança um marco histórico e emocionante no combate às doenças neurodegenerativas, com a chegada de um método revolucionário para o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Através de um exame de sangue extremamente sofisticado, pesquisadores desenvolveram uma técnica capaz de identificar a presença da enfermidade com uma precisão quase total. Essa inovação representa uma esperança concreta para pacientes e famílias, pois permite que o acompanhamento médico e as intervenções terapêuticas comecem muito antes do que era possível com os antigos protocolos de avaliação clínica. O grande diferencial tecnológico deste teste reside na detecção de proteínas específicas que o corpo libera assim que os neurônios motores começam a sofrer qualquer tipo de desgaste. Até então, o processo para confirmar um caso de ELA era marcado por uma longa e angustiante jornada de exclusão de outras doenças, o que muitas vezes consumia meses ou até anos valiosos. Com a introdução deste novo procedimento, o tempo de espera por uma resposta definitiva cai drasticamente, oferecendo um diagnóstico rápido que é fundamental para preservar as funções motoras e garantir uma qualidade de vida superior. A ciência consegue, desta forma, transformar a complexidade da neurologia em um cuidado acessível, garantindo que o sistema de saúde possa agir com muito mais agilidade e segurança em favor da vida. A Anvisa liberou um estudo clínico de fase 1 em humanos da polinaminina, uma proteína voltada para o tratamento de lesões na medula espinhal. A substância faz parte de um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro há mais de 20 anos.
Durante esse período de estudos, a polilaminina já havia mostrado resultados promissores em testes iniciais, ainda limitados, com recuperação parcial de movimentos, em alguns casos considerados improváveis. Agora, pela primeira vez, o tratamento entra num protocolo formal de pesquisa clínica aprovado pela Anvisa. É um passo indispensável antes de qualquer avaliação mais ampla sobre sua eficácia. A autorização concedida pela Anvisa diz respeito ao estudo de fase 1, etapa inicial de qualquer pesquisa clínica em humanos. O objetivo não é provar se o tratamento funciona, mas avaliar se ele é seguro para os pacientes, identificando possíveis riscos e efeitos adversos da aplicação. Nessa fase, apenas 5 voluntários poderão participar. O perfil é bastante específico. Pessoas entre 18 e 72 anos que tenham sofrido uma lesão medular completa, com perda total de sensibilidade e movimento, causada por um trauma recente, ocorrido há menos de 72 horas. Além disso, a lesão precisa estar localizada na região torácica da medula, entre as vértebras T2 e T10, e o paciente deve ter indicação cirúrgica. A aplicação da polilaminina será feita uma vez, de forma intramedular, diretamente na área lesionada da medula espinhal, durante o procedimento cirúrgico. Pacientes com lesões crônicas ocorridas há meses ou não ficam fora do protocolo neste momento. O estudo é patrocinado pelo Laboratório Brasileiro Cristalia, responsável pela formulação usada nessa fase clínica. Os locais onde a pesquisa será realizada ainda não foram divulgados. A expectativa é que essa etapa dure ao menos 6 meses. Só depois da análise dos dados de segurança será possível decidir se o tratamento pode avançar para as fases 2 e 3, voltadas à comprovação de eficácia. A Itália, conhecida pela sua boa gastronomia, começou o ano de 2026 inovando no setor. Eles transformaram células vegetais em sobras de alimentos e guloseimas impressas em 3D. A pesquisa é conduzida no laboratório da Agência Nacional para as Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico, localizado na cidade de Orícola, onde cientistas desenvolvem tintas comestíveis capazes de dar forma a doces, barras de cereais e até pequenas pérolas de mel. A técnica chama a atenção por dispensar terras agrícolas, reduzir o desperdício de alimentos e preservar nutrientes, apresentando-se como alternativa sustentável à produção tradicional. Segundo Silva Massa, chefe do Laboratório Agricultura 4.0, o foco não é cultivar a planta inteira, mas sim suas células, reproduzidas em um gel que simula o solo, ampliando as possibilidades de produção controlada. Mais do que curiosidade tecnológica, a impressão 3D de alimentos pode ter impacto direto em situações extremas, como áreas de desastres, zonas de conflitos e até missões espaciais, além de permitir a nutrição personalizada para pessoas com dietas específicas. A aceitação do público também é promissora. Um estudo do laboratório aponta que quase 60% das pessoas estariam dispostas a experimentar os alimentos impressos em 3D. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, ultrapassou a marca de 2 milhões de turistas em um único ano. Além disso, os números expressivos acabam ajudando o Brasil inteiro a atingir a marca de 9 milhões de turistas que visitaram o país em 2025. Localizado em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu, que é reconhecido como Patrimônio Mundial Natural, o turismo local ultrapassou a marca de 2 milhões de turistas em um único ano, representando um crescimento de pouco mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A unidade, que é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, informou que visitantes de 132 países já passaram pela região. Além do Brasil, que lidera o ranking com quase 120 mil turistas, ainda aparece a Argentina, com 25 mil na segunda posição, e a Alemanha, que fecha o pódio com 7 mil visitantes. A marca superou o recorde anterior, registrado em 2019, pouco antes da pandemia da Covid-19, quando o local ultrapassou pela primeira vez a casa dos 2 milhões de visitantes.
A concessionária acredita que um dos fatores para o impulsionamento foram os eventos recentes na região. Um deles é o Cataratas Day, celebrado neste ano excepcionalmente no dia 9 de novembro, comemorou o aniversário do dia que recebeu o título de uma das 7 maravilhas mundiais da natureza, concedido através de uma votação popular por uma fundação suíça. Outro fator que contribuiu para o recorde foi o feriado prolongado da Consciência Negra, nos dias 20 a 23 de novembro. Juntos, eles atraíram mais de 50 mil pessoas ao parque. Além das datas comemorativas e feriados prolongados, a administração do parque ampliou a experiência turística, o que tem sido essencial para o crescimento de visitantes. Entre as novidades estão trilhas renovadas, ciclovia pavimentada e atividades exclusivas como o nascer e o pôr do sol nas cataratas. O recorde da cidade paranaense contribuiu para o Brasil também alcançar uma marca histórica. O país registrou mais de 9 milhões de turistas que visitaram o país em 2025. O recorde colocou o Brasil no centro das atenções internacionais, ajudando a superar locais que também estão expandindo o turismo. Entre eles, Egito, que é sempre lembrado pelos apreciadores de histórias que vão conhecer as famosas pirâmides, e o Japão. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lançou um supercomputador que avalia com mais precisão e rapidez as previsões do tempo. O Instituto classificou a aquisição como essencial para a prevenção de desastres naturais e até salvar vidas. Em funcionamento desde o dia 11 de dezembro no interior de São Paulo, um novo supercomputador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi batizado através de uma votação popular como JACI. A máquina tem como objetivo ajudar os cientistas a realizarem previsões meteorológicas e estudos climáticos com maior precisão, que são geradas a partir de uma ampla rede de observações que coletam, por meio de sensores, medidas que permitem estimar padrões da atmosfera, superfície e dos oceanos, como temperatura, umidade, intensidade e direção dos ventos. Além disso, o supercomputador promete reduzir o tempo necessário para gerar a previsão do dia, que normalmente é em 3 horas, para apenas alguns minutos. A máquina substitui uma outra chamada de Tupã, no qual é considerada ultrapassada e já foi desmontada. A diferença entre eles é gritante, visto que além da capacidade de armazenamento da nova máquina ser de 5 a 6 vezes maior, ela tem 24 vezes mais capacidade de armazenamento de dados. Um exemplo disso é que o Tupã conseguia gravar e armazenar vídeos em alta definição por até 13 anos, enquanto a JACI pode fazer o mesmo durante 312 anos. Nos últimos anos, o Brasil tem visto a intensificação de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes, como a que inundou o Rio Grande do Sul em 2024, além de tornados, como que destruiu cidades do Paraná em novembro de 2025. O novo supercomputador foi comprado por 28 milhões de reais de uma empresa dos Estados Unidos. Ele é o primeiro de mais 3 que estão previstos para estarem em funcionamento até 2028. E o mundo cada vez mais digital, é difícil ficar sem o celular. Mas o que pode ser apenas uma olhadinha rápida pode se tornar em algo grave para a saúde, comprometendo a capacidade de raciocínio e afetando o sono. Um vídeo engraçado aqui, uma foto para postar nas redes sociais ali, um meme e até uma notícia de fofoca. Quando a pessoa vai se dar conta, já está há mais de 2 horas mexendo no celular sem parar. Esse hábito de deslizar a tela do celular virou rotina na vida de muitas pessoas. Durante alguns anos, pesquisadores descobriram que os participantes checavam e destravavam seus aparelhos celulares em mais de 100 vezes por dia, no intervalo de 10 a 20 minutos. Porém, esse simples ato pode ser mais prejudicial ao nosso cérebro do que se imaginava. O estudo mostrou que ao desbloquear o celular de maneira constante, o cérebro é forçado a mudar de tarefa rapidamente, o que pode corroer a capacidade de focar em apenas uma coisa. Além disso, o estudo revelou que as atividades cerebrais apresentam padrões típicos de abstinência de substâncias após 72 horas sem mexer no celular. Além disso, as redes sociais também são consideradas inimigas, pois elas sempre têm algo novo e prazeroso a oferecer.
Os aplicativos de vídeos curtos em que o algoritmo muda rapidamente a todo momento acabam enganando o cérebro ao distorcer a percepção do tempo e criar uma dependência do aparelho, além de fazer mal às nossas habilidades cognitivas, o sedentarismo, a visão, isolamento social e o nosso sono. O uso exagerado antes de dormir indicaram que a qualidade do sono cai drasticamente por conta da interatividade e da luminosidade. Isso pode contribuir para a insônia, pois faz com que o cérebro fique em alerta a noite inteira e associe o seu quarto e a sua cama a lugares de estresse e trabalho. Tudo indica que a inteligência artificial deve ser incorporada ao dia a dia das pessoas, mas o excesso, como qualquer outra coisa, pode causar danos. Um novo estudo feito em uma universidade dos Estados Unidos mostrou que, nesse caso, o efeito colateral pode ser um dano à mente. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa futura para se tornar uma ferramenta do dia a dia. Sem perceber, já são atribuídas a ela não apenas a recuperação de informações e a colaboração profissional, mas também a assistência na tomada de decisões importantes, consultas médicas e até mesmo a resposta a perguntas cruciais sobre a vida pessoal. Mas tudo isso tem um impacto na saúde mental e no bem-estar. Segundo o estudo mais recente do Instituto MIT, quando os usuários recebem sugestões de IA, tendem a adotar suas estruturas de raciocínio, padrões argumentativos e até mesmo seu estilo de escrita. Isso pode aumentar a produtividade, mas também pode prejudicar habilidades como memória de trabalho, capacidade de sintetizar informações e tolerância à complexidade. Em termos simples, o cérebro começa a se esforçar menos, e isso pode ter um impacto em outras áreas da vida. Outro ponto fundamental destacado pelos cientistas é que os relatos com a inteligência artificial se assemelham muito mais a uma relação com o hábito mental do que a uma interação com uma ferramenta tecnológica. Se a IA for usada de forma automática, distraída ou ansiosa, ela reforça esses estados internos. Especialistas afirmam que a atenção é como um músculo e o que não é usado acaba enfraquecendo. E esse se torna o principal risco para o bem-estar mental. Quanto mais dependente de IA para tarefas simples, menos estímulos é recebido para a capacidade de manter o foco, lembrar e desenvolver pensamentos profundos. Essa dificuldade de atenção é um conhecido indicador de angústia, impulsividade e estresse. O cérebro humano precisa de um certo nível de esforço cognitivo para se manter saudável, assim como o corpo precisa de movimento. O estudo alerta a necessidade de utilizar essa tecnologia como uma aliada e não como uma substituta. Sendo usada de forma benéfica, ela poderá se tornar uma ferramenta para aprofundar a introspecção, enriquecer a criatividade e aliviar a carga cognitiva sem prejudicar o bem-estar. E uma apresentação realizada na maior feira de eletrônicos do mundo, uma das empresas mais importantes sobre desenvolvimento da inteligência artificial, revelou uma plataforma que promete multiplicar o desempenho dos supercomputadores de IA e um momento de competição crescente nesse universo. A gigante de inteligência artificial NVIDIA apresentou sua mais recente plataforma de computação em Las Vegas, na feira Consumer Electronics Show, a maior vitrine tecnológica do planeta. O CEO da empresa mais valiosa do mundo, Jensen Huang, deu detalhes sobre o novo produto, batizado Vera Rubin, em homenagem à famosa astrônoma americana. Well, every 10 to 15 years, the computer industry resets. A cada 10 ou 15 anos, a indústria de computação reseta. Ocorre uma mudança de plataforma, do mainframe para o PC, do PC para a internet, da internet para a nuvem, da nuvem para o mobile. A cada vez o mundo dos aplicativos passa a mirar uma nova plataforma. É por isso que se chama mudança de plataforma. Você escreve um novo aplicativo para um novo computador, exceto que desta vez estão acontecendo duas mudanças de plataforma simultâneas, de fato ao mesmo tempo. Enquanto avançamos para a IA, os aplicativos passarão a ser construídos sobre a IA. While we now move to AI, applications are now going to be built on top of AI. A plataforma, composta por 6 chips que formam um supercomputador de IA, promete ser 5 vezes mais eficaz do que as anteriores, uma métrica-chave de desempenho, à medida que as demandas energéticas relacionadas à inteligência artificial se tornam uma preocupação crescente. Líder no fornecimento de chips, com uma cota estimada de 80% do mercado global para centros de dados de IA, a NVIDIA busca consolidar esta posição com Vera Rubin, enquanto concorrentes como a AMD e Intel se esforçam para competir. Ao mesmo tempo, os maiores clientes da californiana, Google, Amazon e Microsoft, se dedicam cada vez mais a desenvolver seus próprios chips,
para reduzir sua dependência da empresa. O modelo de IA mais recente do Google, Gemini 3, por exemplo, foi treinado sem a tecnologia da NVIDIA. A China também aperta o passo para desenvolver alternativas domésticas aos produtos da empresa que enfrentam restrições de exportação dos Estados Unidos. Você já deve ter percebido que os carros eletrificados estão cada vez mais presentes nas ruas. A tecnologia avança, as vendas crescem, mas quem escolhe esse tipo de veículo ainda enfrenta desafios no dia a dia. Tecnologia, menor impacto ambiental e economia no bolso. Esses são alguns dos motivos que levam consumidores a optar pelos carros eletrificados. A escolha vem crescendo de forma significativa no país. Somente no mês de novembro, mais de 21.200 veículos eletrificados foram vendidos no Brasil. Essa é uma tendência global que a gente tem visto. Por exemplo, aqui no Brasil, 1 em cada 10 carros novos são veículos eletrificados. Mas quando a gente olha para a Europa esse ano, 6 de cada 10 carros novos vendidos são veículos eletrificados. E por que isso? Muito por conta da eficiência desse motor. A pessoa que dirige, por exemplo, um carro elétrico hoje, comparando com um carro a combustão equivalente, ele vai gastar 1/3 do que ele gastaria com combustível, ele gasta com energia elétrica. Nos últimos 10 anos, a venda de carros eletrificados deu um salto no país. O número passou de 846 em 2015 para cerca de 190 mil neste ano. Somente no mês de novembro, o Rio Grande do Sul registrou 1.315 veículos eletrificados vendidos. O estado ficou na 5ª colocação no ranking nacional, atrás apenas de São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Minas Gerais. Paulo foi um dos consumidores que apostaram em um carro eletrificado neste ano. Ele comprou um modelo básico em abril e agora coloca na ponta da caneta as economias feitas ao longo dos últimos meses. Tem a economia do combustível, você tem a economia da troca de óleo, por exemplo. Com 6 meses, eu já estou com o meu carro há mais de 6 meses, eu já teria que fazer uma troca de óleo, não precisei fazer. Fora isso, é não precisar parar o carro, gastar esse tempo levando o carro até a oficina, esperando fazer essa manutenção. E a economia financeira de tudo isso também, esse modelo é um carro mais leve, então você tem menos manutenção de suspensão, menos manutenção com pneu, enfim, uma série de economias que no final se tornam economias muito inteligentes. A estimativa é mais de R$5 mil de economia até agora. Mas apesar do crescimento da eletromobilidade nos últimos anos, essa transição ainda enfrenta obstáculos. Um dos principais é a infraestrutura de recarga, que mesmo em expansão ainda não acompanha o crescimento da frota. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Veículo Elétrico revelou que o Brasil conta hoje com eletropostos em 1.499 municípios. Ao todo, são 16.880 pontos de recarga no país. Desses, 1.365 estão no Rio Grande do Sul. O problema é que esses pontos estão concentrados em determinadas regiões. A distribuição desigual exige dos motoristas mais cautela, planejamento e adaptação na rotina de viagens. Não dá para considerar que seja o mesmo tempo de viajar com carro a combustão, porque uma recarga rápida é em torno de 1 hora. Então, se você chega e o eletroposto está ocupado, você tem que esperar um pouquinho ele terminar, e aí você vai ficar mais 1 hora esperando o carro para poder carregar. Tempo é o nosso problema por enquanto, Se tivesse mais eletroposto, a gente gastava menos tempo no eletroposto, entendeu? A gente tem que organizar um pouquinho melhor a viagem. Então, eles precisam dessa infraestrutura de recarga para poder ter o melhor aproveitamento, por parte do motorista. E essa infraestrutura de recarga, ela começa a crescer, já é muito comum em shoppings ou supermercados, mas a gente precisa tornar essa infraestrutura cada vez mais acessível, principalmente com carregadores rápidos ao longo das rodovias ou em pontos estratégicos da cidade, onde os motoristas de aplicativos, as pessoas que trabalham com carros elétricos, por exemplo, que fazem um uso mais intensivo desse carro elétrico, essas pessoas possam ter pontos de apoio de recarga rápida. Os cães de serviço têm ajudado os veteranos de guerra a lidar com estresse pós-traumático. Segundo pesquisas, os animais podem auxiliar no controle da ansiedade e chegam até a interromper pesadelos relacionados a trauma vividos pelos soldados nas trincheiras de combate. Durante 3 meses, foram analisados os casos de veteranos que passaram a viver com cães de serviço. Os animais são treinados para identificar os sinais sutis de sofrimento emocional. Quando um veterano mostra sinais de que está tendo um pesadelo, o cachorro chega perto e faz uma espécie de carinho.
acordando o homem que fica mais calmo. Segundo os pesquisadores, os animais devem conseguir perceber pelo olfato as alterações químicas no corpo associados ao estresse e ansiedade. A presença do cão contribui para a redução do estresse, aumenta a sensação de segurança e ajuda os veteranos a se reconectarem com a rotina. Estes participantes apresentaram níveis menores de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade em comparação com aqueles que ainda estavam em lista de espera. Além dos benefícios psicológicos e físicos, os animais facilitam a reintegração social, melhoram a autoestima e, em alguns casos, diminuem a necessidade do uso de medicamentos. Apesar dos benefícios, o acesso a um cão de serviço ainda é limitado. Cada animal pode custar cerca de $50 mil, o equivalente a aproximadamente R$277 mil. O treinamento leva em média 1 ano e meio. Além disso, aproximadamente metade dos cães que iniciam o processo de treinamento não chega ao final. Enquanto isso, muitos veteranos enfrentam longas filas de espera ou não conseguem atender aos critérios de elegibilidade. Em geral, é necessário receber benefícios por invalidez do Departamento de Assuntos de Veteranos. Em 2024, no entanto, muitos pedidos desse benefício foram negados. De acordo com a ciência, Mercúrio, à primeira vista, poderia ser classificado como o planeta mais entediante do sistema solar. E a probabilidade de encontrar vida entre suas crateras escavadas é inexistente. No entanto, quando se observa mais de perto, Mercúrio se mostra um mundo fascinante e improvável, envolto em mistério. Os cientistas planetários continuam intrigados pela simples existência do planeta mais próximo do nosso Sol. Ele é minúsculo, com 20 vezes menos massa do que a Terra e apenas um pouco maior que a Austrália. Ainda assim, Mercúrio é o segundo planeta mais denso do nosso sistema solar, atrás apenas da Terra, devido a um grande núcleo metálico que representa a maior parte de sua massa. A órbita de Mercúrio, que passa tão perto do Sol, também ocupa uma posição incomum que os astrônomos não conseguem explicar completamente. Pelo que se entende, hoje o planeta simplesmente não deveria existir. O mistério sobre a origem de Mercúrio, como ele se formou e por que ele tem um aspecto atual, faz parte de um dos maiores enigmas do sistema solar. Tudo isso fornece aos astrônomos muitas pistas, mas ainda não há consenso sobre como Mercúrio se formou. Mas a missão Bepi Colombo pode trazer algumas respostas. Para desvendar alguns mistérios, a missão consiste em 2 naves espaciais operadas em conjunto pela Agência Espacial Europeia e pela Agência Espacial Japonesa, que ao entrar na órbita em torno de Mercúrio, as 2 naves espaciais se separarão. Elas usarão seus instrumentos para mapear a composição da superfície do planeta e, ao mesmo tempo, estudar sua gravidade e o fraco campo magnético de Mercúrio, entre outras observações. As primeiras imagens enviadas pela espaçonave em seu primeiro sobrevoo no início deste ano ainda não revelaram sinais desse oceano de magma primordial. Elas mostram, porém, a superfície de um planeta marcada por crateras de impacto e cortada por antigos fluxos de lava. Resolver como Mercúrio se formou não é importante apenas para compreender melhor as origens do nosso próprio sistema solar, mas também para estudar planetas em torno de outras estrelas, os exoplanetas. Os astrônomos perceberam pela primeira vez que algo estava errado com Mercúrio depois que a sonda Mariner 10 da NASA sobrevoou o planeta 3 vezes, em 1974 e 1975, durante as primeiras visitas da humanidade às regiões mais internas do sistema solar. Os astrônomos passaram anos refinando modelos e testando hipóteses sobre como Mercúrio poderia ter se formado. Existem alguns cenários possíveis. Um dos mais debatidos é a ideia que Mercúrio já foi muito maior, talvez o dobro do volume atual e quase do tamanho de Marte, e que ele também poderia ter orbitado o Sol a uma distância maior. Mas o que de fato está em jogo na compreensão da formação de Mercúrio é entender como os planetas se formam.
O planeta teria sido uma mera casualidade, resultado de uma colisão aleatória em alta velocidade no nosso sistema solar ou algo mais comum? Talvez Mercúrio não seja um objeto tão raro e seja um resultado natural da formação planetária, de acordo com alguns astrônomos. Por ora, o enigma sobre as origens de Mercúrio permanece. À primeira vista, Mercúrio pode parecer um mundo cinzento sem grande interesse aparente. Mas, em essência, esse planeta enigmático pode ser um dos lugares mais fascinantes do Sistema Solar. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!